Nosso querido Harry Kane, né, um dos melhores centroavantes deste século aí, certamente um dos melhores da atualidade, está indo para os seus 30 anos. Que foi isso, cara? É som de furacão, pô. Ah, que não apareceu aqui não, o microfone cortou aí, pô. Acho que o microfone achou que era Sacanagem. ruído, achou que era vento, saca? Daí cortou. Me boicotou. O Harry Kane acaba de passar por uma temporada que começou com muita esperança, com um técnico de alto nível como Antônio Conte, e tá acabando com muita merdança, porque o Tottenham conseguiu fazer, assim, o grande desempenho de ser eliminado de duas competições que deveria talvez focar, que são as onde tem mais chance de ganhar um troféu, que são a Copa da Liga. Entrou com o time misto, foi eliminado pro Nottingham Forest, na época que o Nottingham Forest estava lá enterrado na tabela da Premier League na lanterna. Depois fez a mesma burrada contra o Sheffield da segunda divisão e foi eliminado também. E na Champions League foi eliminado nos dois jogos contra o Milan nas oitavas, de uma forma patética, porque o time praticamente não conseguiu jogar, não criou praticamente nada em 180 minutos de futebol. Um desempenho podre, ridículo, patético, fraco, passível, né? Horroroso. E aí, o Harry Kane certamente tá chegando a mais uma temporada na sua carreira em que ele não vai ganhar absolutamente nada. E aí, com o contrato dele se acabando, se encerrando em 2024, muitos se perguntam, é agora ou nunca? Kane, você sai agora, meu filho, né? Vai pra arranjar alguma coisa na sua vida, ou você vai ficar, de repente, pro resto da vida no totão, né? E aí, tem alguns clubes que poderiam estar interessados no Harry Kane, um deles é o Bayern de Munique, o Uli Hoeneß, né? A lenda lá que está na diretoria do Bayern, disse que tem 30 anos, em 2021 o Tottenham rejeitou 160 milhões do Manchester City por ele, então nesse caso não é uma transferência pra nós, Bayern de Munique no caso, né? Mas enfim, o Uli Hoeneß disse que ele votaria contra a aquisição do Harry Kane pro Bayern de Munique, e eu acho que ele cairia como uma luva por lá, né? Também tem aí muitas questões que se falam sobre o desempenho dele, tá chegando a 30 anos, mas cara, o Kane tem 20 gols na atual Premier League, se tornando apenas o terceiro jogador a fazer 20 mais gols em 6 mais edições da Premier League, junto a Alan Shearer e Sérgio Agüero. Ele é certamente um cara histórico, né? E aí também tem aqui outros caras, por exemplo, de novo eu tava vendo o Carragher e o Thierry Henry falando sobre o Harry Kane, e eles estavam na seguinte discussão, né? Ele deveria sair porque troféu é tudo na vida, e quando o cara acaba a carreira ele quer olhar pra sua galeria de troféus e ver as medalhinhas, quer ver os troféus, ele quer poder falar que ele ganhou isso, ganhou aquilo. Ou ele também poderia tomar uma decisão talvez menos corriqueira na carreira e virar de repente um Alan Shearer, ficando a carreira inteira lá no Tottenham, talvez não ganhando porcaria nenhuma, mas virando uma lenda eterna, talvez o maior jogador da história do clube aí, ou um dos maiores, porque, né, uma coisa que torna um jogador grande, obviamente, é títulos aí, o Kane possivelmente não terá, né? Mas então tem um debate sobre o que é melhor pra carreira dele, o que ele gostaria de fazer. A gente sabe que o Kane quis sair uma vez, né? Ele quis sair pro Manchester United e foi bloqueada a saída dele. Não foi bloqueada, o City não ofereceu o quanto ele valia. Não foi bloqueada, o City ofereceu um valorzinho ridículo lá pra tirar um craque de um clube rival, que era um dos melhores centroavantes do mundo. Aí também, pelo amor de Deus, né? Eu acho que tava certo o Tottenham não vender mesmo. Mas de qualquer maneira, assim, acredito que o Kane deve estar em casa agora, indo dormir, ele fica sonhando com uma transferência. Eu imagino que sim. Ele já virou o maior artilheiro da história do Tottenham de forma isolada. Ele não tem mais nada o que fazer pelo clube. Ele já fez tudo que ele podia durante os últimos praticamente 10 anos. Sinceramente, ele entregou muito mais do que a gente poderia imaginar. Ele ficou muito mais tempo do que a gente poderia imaginar. E eu também dou mérito pra diretoria do Tottenham, que é muito criticada por várias questões aí, mas acho que na questão do Harry Kane, eles conseguiram manter um centroavante da elite do futebol mundial no clube por quase 10 anos. Mas agora eu imagino que ele tá querendo ir embora. E aí especula muito sobre uma saída dele, né? Lembrando que caso ele queira sair, é possível que ele queira ficar na Premier League, porque ele tem 203 gols na história da Premier League e tá atrás do recorde do Alan Shearer, que é 260. O Kane só precisa passar o Rooney fazendo mais 5 golzinhos, que ele vai fazer ainda nessa temporada possivelmente. Depois vai ficar faltando uns 50 gols, 50 e poucos gols aí, que pra ele é questão o quê? De 2 a 3 temporadas de Premier League pra virar o maior artilheiro da história da competição. E aí aqui também naquela questão de probabilidades das casas de apostas lá, diz a lenda que o clube que tem mais chances de contratar o Harry Kane é o Manchester United em primeiro, Bayern de Munique em segundo. E a partir daqui eu já não boto fé, seria Newcastle, Real Madrid, Barcelona, Chelsea, que eu não consigo ver acontecendo. Então como é que tu vê a situação do Kane, essa questão de idolatria máxima num clube versus sair pra ganhar troféus? Eu sempre penso também naquela questão assim, pô, se ele ganha uma parada com o Tottenham, é uma parada histórica, mas de repente se ele vai pro Bayern de Munique e ganha 12 Bundesliga, 15 Copa da Alemanha, talvez não seja tão relevante assim, vai ser só mais um, né? Então, o que tu acha dessa questão do Harry Kane toda aí? Tem que sair? Pra onde é que ele vai? Eu acho que ele tem que sair, tá? Me perdoe. Eu já vou logo pedindo desculpa logo de cara. Mas, assim, cara, o Kane, ele é um jogador muito acima da média, ele é um jogador muito especial, um atacante, assim, ele não é só do gol. Por exemplo, o Kane, ele é muito melhor do que o Alan Shearer, tá?
Acho que isso pra mim é indiscutível. Só que ele, infelizmente, tá se tornando o novo Alan Shearer, né? Porque assim, o Alan Shearer ele é aquele cara que ele é sempre lembrado pelos gols. Toda vez que a gente fala do Alan Shearer, a gente fala dos gols. Porque assim, na carreira inteira ele só ganhou uma Premier League. Só isso. E nem foi pelo Newcastle, que é o clube que ele é mais conhecido, foi pelo Blackburn Rovers. Então, ele tá... Se continuar assim, se o Harry Kane continuar nesse rumo, ele vai ser aquele cara que vai ser lembrado sempre pelos gols. Toda vez que falar de Harry Kane, vai falar, caralho, o Kane meteu 200 e cacetada gol na Premier League. O Kane fez 300 e cacetada gols com a camisa do Tottenham. O Kane jogava pra caramba. É diferente, por exemplo, quando a gente fala do Cristiano Ronaldo, a gente não vai falar só dos gols. A gente vai falar o Cristiano Ronaldo ganhou 5 Champions League. O Cristiano Ronaldo ganhou o Campeonato Espanhol, o Campeonato Inglês, ganhou o Campeonato Italiano. Então, o Kane, ele tá se tornando, nesse caminho, o jogador que só vai ser lembrado pelos lances, pelo bom nível de jogo, pelos gols e pelas piadas, né? Porque o Kane, cara, assim, apesar dele ser amplamente elogiado por todo mundo, ele também é motivo de chacota semana sim, semana também, cara. Toda semana é a mesma coisa. Pô, a gente que trabalha com redes sociais, a gente sabe disso. Todo post sobre o Harry Kane vai lá. Os títulos! E os títulos? Cadê a taça? Cara, Não tem uma taça! o Tottenham virou... Tu farma like em rede social, cara. Se tu quer crescer tua conta na rede social, fala mal do Tottenham. Ri, bota uma foto de cabine de troféu vazia. Cara, isso é garantia, velho. Garantia de que a galera vai cair matando. E assim, pô... Eu não sei qual foi a página, eu não sei se foi o Bleacher Report ou se foi o 433, mas quando o Tottenham foi eliminado pelo Milan na Champions, assim que terminou o jogo, eles postaram uma arte do Harry Kane olhando pra uma cabine de troféus vazias, assim, tá ligado? Toda temporada é a mesma coisa, cara. Acho que os caras só estão reciclando as artes, tá ligado? Porque toda temporada é a mesma coisa. Então, assim, eu acho que, como você falou, nada do que o Kane faça agora vai tornar ele maior no Tottenham. Ele já, claro, ele poderia ganhar um título, mas assim, a gente olhando pelo cenário do Tottenham, pelo planejamento que o clube faz, pelas coisas que tem acontecido, é muito difícil imaginar o Tottenham conseguindo conquistar um título em um curto prazo. E o Kane já é um cara que vai fazer 30 anos agora em 2023, em julho, para ser mais preciso. Então assim, pensando na questão individual dele como jogador, eu acho sim que ele deveria sair. Eu acho que a primeira opção, na minha opinião, seria o Manchester United, até porque assim, se ele vai para o United, ele teria muito mais chance de conquistar títulos do que ele tem agora no Tottenham, e ele ainda estaria brigando pelo recorde de maior tiro da história da Premier League. Já se ele vai para o Bayern de Munique, ele certamente conquistaria alguns troféus, teria grande chance de conquistar uma Champions, de ser artilheiro de uma Champions, de repente até aparecer em posições maiores, numa bola de ouro, mas ele já perderia essa possibilidade de ser o maior artilheiro da história da Premier League. Só que ainda assim, eu acho que seria muito positivo para a carreira dele. Porque assim, pô, se ele tem 30 anos agora, a gente tá vendo o Benzema e o Lewandowski com 35 anos de idade ainda jogando no nível absurdo. Acho que o Kane, ele ainda tem pelo menos mais 5 anos de um nível top de futebol para jogar. Sabe, deixa eu só complementar sobre isso. O Kane, cara, ele é um jogador que não depende tanto do físico. Pode notar, ele não é um cara que o melhor dele tá porque ele tanca jogador na fisicalidade ou porque ele ganha de jogador na corrida. Não, a parada dele é técnica, cara. Então ele é um jogador que acredito que com a idade ele vai perder menos desempenho do que muitos perdem, né? Eu acho que assim, quando ele tiver veteranaço, ele pode até se adaptar pra jogar como um meio atacante, cara, porque ele tem essa qualidade toda, né? O Kane é um jogador muito completo, cara. Como eu falei, assim, pelo menos mais 5 anos jogando como centroavante top do mundo, ele tem. E aí, assim, na minha opinião, esses 5 anos têm que ser depositados em um clube que vai brigar por título nacional, que vai brigar por título internacional, que vai dar as condições dele de realmente jogar como o jogador que ele é, que é um dos melhores do mundo. E eu acho que no Tottenham, infelizmente, não tem mais essas condições. Teve na época do Maurício Pochettino, hoje em dia não tem mais. Eu pessoalmente acho que com esse time que o Erik ten Hag tá montando, cara, se tu tira o Weghorst ali, com todo respeito, né, e coloca o Harry Kane, cara, vira uma coisa, assim, assombrosa, velho. Se o Rashford, por exemplo, não precisa nem manter 100% desse nível, mantém 70% desse nível pra próxima temporada, com o Harry Kane ali na ligação, pra fazer um Kane Son, só que Kane Rashford, seria um negócio meio brutal, velho. Olha o tanto de assistência que o Kane dá pro Son. E imagina o Rashford, que assim, o Rashford é um excelente atacante, um jogador muito rápido, que tem um senso de atacar espaço muito bom, ele sendo bem usado com essa capacidade de armação que o Harry Kane tem, seria um negócio absurdo, pô. É só você pegar esse jogo contra o Real Betis na Europa League,
Cara, o que o United deveria ter aplicado uma goleada histórica ali se tivesse um centroavante melhor, era brincadeira. Seria papo de 7-1, 8-1. Porque criou chances em profusão, mas não tinha um atacante letal para concluir essas chances. Se tem o Harry Kane ali... Porque assim, a gente tá vendo como esse time do United tá sendo bem montado. Falta um ou outro jogador ali em algumas outras posições, falta. Mas eu acho que a principal carência realmente é o 9. Se você encaixa o Harry Kane ali, meu irmão. E é a mesma coisa do Bayern de Munique, porque assim, com todo o carinho do planeta pelo nosso querido Eric Maxman Choupo-Moting, se você tira ele ali e coloca o Harry Kane, meu irmão, é outra parada, tá ligado? É outro patamar. E se tu tivesse no lugar do Kane, tu ia querer sair, cara? É difícil se colocar no lugar dele, porque assim, pô, ele com certeza ele é completamente apaixonado pelo Tottenham. Se não fosse, ele já teria feito o escambau de Madureira pra sair lá. Se recusava até a jogar, tá ligado? Então, eu acho que o Kane, ele deve estar num conflito muito gigante agora, porque assim, deve estar pensando, porra, cara, eu amo pra caralho esse clube, eu queria muito ganhar uma taça, nem que seja a Copa da Liga, por esse clube, pra dar essa alegria pra torcida, mas ao mesmo tempo eu também quero ser lembrado por mais do que os meus gols. Acho que deve estar pensando muito nisso. Tipo, pô, eu quero encerrar a carreira tendo conquistas, tendo medalhas, tendo troféus individuais de repente. E ao mesmo tempo ele deve estar pensando, pô, mas eu acho que aqui eu não vou conseguir por causa da forma que as coisas estão acontecendo. Pô, o Kane nem sabe quem vai ser o próximo treinador do Tottenham, cara. Porque claramente não vai ser o Antônio Conte. E aí, pô, chega no final da temporada. O Kane vai estar lá com proposta do Manchester United, com proposta do Bayern de Munique, e o Tottenham vai estar contratando, sei lá, cara, qualquer treinador que tem aí no mercado, que eu não tenho a menor ideia de quem vai ser, talvez até seja o próprio Mauricio Pochettino de novo. Então, ele vai ter que colocar tudo isso na mesa e decidir. Se ele ficar no Tottenham, ele vai ter decidido com o coração, não tem a menor dúvida disso. E se ele sair, ele vai ter decidido com a cabeça. E quanto é que tu acha que um clube pagaria pelo Harry Kane, considerando o nível dele, que é absurdo, né? Mas também considerando que ele tá chegando nos 30 anos e que ele tem apenas um ano mais de contrato, né? Então o Tottenham não tem dessa vez não tem o poder de negociação assim, porque se não vender agora, não vende mais. Não vender agora, o Kane não vai renovar o contrato, é o que tudo indica, e vai embora, né? Cara, eu acho que o Bayern de Munique, ele pagaria algo próximo de 100 milhões. Talvez os 90, alguma coisa assim. Mas o United dá para tirar uns 120, uns 130, porque é clube inglês. E assim, negociação de inglês para inglês costuma ser super inflacionada. Então acho que vai depender de para qual clube ele vai. Sinceramente, eu acho que não foge desses dois. Ou é Manchester United, ou é Bayern de Munique. O ônibus do City não vai passar de novo, porque eles já estão com o Erling Haaland. E os outros clubes não estão nesse palio, né? O Real Madrid tem o Benzema, não vai atrás do Harry Kane agora. E o Barcelona tem o Lewandowski, que também não vai atrás do Harry Kane. Então, ou é United, ou é Bayern de Munique. Eu acho que os clubes, infelizmente, aí vão estar com mais bala na agulha. Não bala na agulha, mas carta na manga pra poder negociar um preço mais baixo aí, porque... Infelizmente, se ele não sai agora, depois o Tottenham perde de graça, né? Ai, Harry Kane, velho. Pô, por que ele não assina um contrato vitalício, cara? Por quê? No Tottenham da Massa. Por que não? Pô, chega porque lá. O cabo não é de ferro, né, meu irmão? Assina até o fim da vida, velho. Foda-se. Assim, pô, acabou como jogador, vira diretor. Acabou como diretor, vira, sei lá, estátua, né? Fica cara, lá, velho. E o sonho? O contrato do sonho é até quando? O som renovou, né? O som renovou? Ah, então pelo menos tem o som lá, né, pô? Vende o Harry Kane e vai atrás do Osimhen. Aí, estou lhe dando a solução. É só que você tentar fazer uma maracutaia pra convencer o Osimhen a trocar o Napoli pelo Tottenham, considerando que ele vai receber propostas de todo lado no final dessa temporada. Mas... Ou então, melhor ainda, contrata o Morata, o centroavante que tá em ascensão no Atlético de Madrid. Um cara muito acima da média, muito jovem. 10 milhões você leva. O Son tá com um contrato até 2025 e o problema que também eu falo da saída do Harry Kane, né, é que, pô, quem assiste jogos do Tottenham sabe, cara, pra tu colocar alguém no lugar do Kane, o cara tem que ser dois. Infelizmente tem que ser dois. É um meio armador e mais um atacante pra substituir o Harry Kane. É verdade, é verdade. E se não fosse o Kane, muitas vezes, essa temporada a gente estaria brigando em 10º lugar na Premier League, tá? Pode ter certeza. Pode ter certeza. E ele tá fazendo uma temporada... É uma temporada que, infelizmente, ela tá ficando um pouco na sombra da do Haaland, porque quando as pessoas vão olhar números de gols na Premier League, elas só estão olhando o número de gols do Haaland. Só que, assim, o número de gols do Kane nessa Premier League é excelente. Ele seria o artilheiro se não fosse a temporada brutal do Haaland. Por exemplo, o Kane tá com 20 gols nessa Premier League. Os artilheiros da temporada passada fizeram 23.
Então, fatalmente, ele vai fazer mais gols do que os artilheiros da temporada passada. É uma temporada realmente espetacular do Harry Kane. Mais uma, né, pra variar, porque o normal dele já é isso aí. É, e muitos jogos em que ele tem feito, tipo, um golzinho, decidindo com um gol, não tem muitos jogos na temporada que ele, tipo, meteu 3, 4 e aí inflou, né? É vários joguinhos, assim, que ele foi decidindo, um gol aqui, um gol acolá, às vezes gol de vitória. Então ele realmente tá sendo muito importante na temporada. Mais uma, né? Mais um.